impressiva digital será realizada aqui na Capela São Miguel Arcanjo. Vamos com a gente! A Capela São Miguel Arcanjo é o templo religioso mais antigo existente na cidade de São Paulo. À primeira vista, essa singela igreja, aqui no Parque São Miguel Paulista, ela não revela a sua importância artística, cultural e histórica. Ela foi fundada em 1500 pelo padre José Anchieta, com a intenção de atividades relacionadas à capital. Essa igreja não marca a colonização real, e marca a chegada de Jesus e a igreja histórica do Brasil. Por ser um local de quase 400 anos de idade, a Capela de São Miguel Arcanjo possui elementos artísticos únicos, que a distinguem dos demais locais religiosos. Trata-se de uma referência artística do período colonial paulista e brasileiro. Na visão interna da entrada da Capela de São Miguel, nota-se que o local é um híbrido da estrutura original de 1622, feita em parede de taipa, com a reforma feita pelos franciscanos do século XVIII, que ampliaram o local, mas mantiveram a base do período anterior. A capela, que foi inaugurada em 18 de julho de 1622, como está escrito em sua porta, provém de um período histórico em que jesuítas e índios conviviam com demais europeus, e dessa junção saiu a mistura do que viria a ser o centro da identidade cultural brasileira. A capela carrega quase 4 séculos de muita história, beleza artística e riqueza cultural. No entanto, tais predicados ficaram escondidos por muito tempo das pessoas que não acessam a Zona Leste para apreciar suas qualidades, tão bem representada por esse edifício. Na imagem, a pia batismal do século XVI. As fotos já mostradas no início dessa narrativa buscam destacar alguns dos principais elementos artísticos encontrados no interior da capela. Entre eles, a cariátide, entalhada pelos índios com traços do homem branco europeu, que revela a gênese da mistura entre raças, que influenciou na mescla característica da cultura brasileira. No lado externo, a varanda em forma de L é outro referencial da Capela São Miguel. A Capela de São Miguel Arcanjo passou por 2 grandes restauros que, no entanto, não alteraram suas características principais. Pelo contrário, mantiveram sua riqueza arquitetônica e o seu valoroso acervo interno. A primeira ocorreu entre 1939 e 1941 e foi comandada pelo arquiteto Luiz Saia. Pouco tempo depois, deu o edifício ter sido um dos primeiros bens tombados pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O segundo restauro ocorreu entre 2006 e 2011 e foi pautado por um amplo trabalho arqueológico e histórico. Nessa parte, vemos ainda exposta um pedaço da parede, na sua forma original, feita em taipas. Nessa parte da capela, ficam expostas imagens dos santos, como São Miguel Arcanjo, provavelmente do século XVI ou XVII, entre outras do mesmo período,
que passaram pelo processo de restauro, mas que ainda assim podemos notar o deterioramento causado pelo tempo. Grande destaque da capela, as pinturas murais, são uma produção jesuítica do século XVII, única no Brasil e que estão preservadas até hoje. Entre as formas que podemos trabalhar aqui na Capela de São Miguel Arcanjo seria os desenhos arquitetônicos no interior da capela. A arte tem a graça de possibilitar a criatividade, além de proporcionar à criança a uma leitura do mundo de si própria. Com a visita na capela, as crianças têm a oportunidade de explorar seus conhecimentos, proporcionar momentos de descobertas, compreender o conceito de arte e a sua importância na história. Mas o que optamos para trabalhar em artes seria as formas geométricas que estão presentes sobre as portas, construção de altares, bancos, janelas, luminárias, até mesmo concreto, com o objetivo de identificar as formas geométricas básicas. Através das artes, as crianças desenvolvem melhor suas capacidades e habilidades, pois proporcionam o desenvolvimento artístico. Aqui no entorno da Capela São Miguel, podemos trabalhar com os alunos conteúdos riquíssimos no que se refere à disciplina de ciências. Como podemos notar, existem muitas árvores no entorno da capela. Aqui, as crianças, acompanhadas pelo professor, podem fazer um passeio por entre essas árvores, onde elas poderão perceber as diferentes árvores existentes aqui, como a árvore cinquentenária, existente ao fundo da capela, a falsa seringueira com aproximadamente 10 metros de altura. O professor poderá levantar alguns questionamentos com as crianças sobre o que elas pensam sobre as árvores, qual a sua importância e contribuição no meio ambiente, explicando também como ocorre o processo de fotossíntese. Ao final desta experiência, de ter olhado, tocado e observado, a aula terá um grande significado para as crianças. Elas entenderão a importância das árvores para o meio ambiente, reconhecerão o processo fotossíntese relacionando com os diferentes seres vivos, relembrando os cuidados que devemos ter com as plantas para preservá-las, colocando em prática os valores e atitudes em relação às árvores. Bom, gente, então esse foi o nosso centro cultural escolhido para fazer a nossa narrativa digital. E assim, eu vou falar por mim, que eu sempre passava por aqui de ônibus, até mesmo andando, até várias vezes, e eu nunca tive a curiosidade de entrar, para saber como que era, e nem sabia que ela tinha uma importância histórica tão grande, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei muito dessa experiência, fiquei bem admirada com as coisas que ainda estão intactas aqui dentro, né? E embora a visitação aqui seja aberta ao público, é um pouco burocrático para entrar.
entrar aqui, a gente precisou de um ofício da faculdade, foi bem difícil. Nós chegamos aqui, a moça responsável não estava, tivemos que falar com o padre lá da Catedral de São Miguel, que autorizou a nossa entrada aqui. Mas valeu bem a pena, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei muito, vocês sabem. Adorei. Tchau, tchau. Tá bom, então aqui ficamos por aqui.